A paz do Senhor a todos. Hoje o tema da palavra é testa dura como pedra. Sim, testa dura como pedra. Quem recebeu uma testa dura como pedra? Foi o profeta Ezequiel. Ele recebeu essa testa dura como pedra para proclamar a palavra de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel tinha o coração duro como pedra. Então ele deveria ter uma testa dura como pedra. Eu vou ler aqui em Ezequiel 3, versos 8 e 9. Tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele teria que falar com a nação de Israel, e era no tempo do cativeiro de Israel. O profeta Ezequiel, ele era da família de sacerdotes, mas como que ele ia exercer o sacerdócio? Se o templo fora destruído, a cidade fora destruída, então Deus chamou ele como profeta. Quando ele fez 30 anos, ele teve a visão, a teofania, como dizem, a visão de Deus, né, da aparição do Senhor Deus. E ele recebeu essa incumbência, né, de ser atalaia de Israel. Quer dizer, ele teria que advertir o povo, né, sobre tudo que Deus falava para ele não ser culpado, porque se ele não advertisse, ele seria culpado. Mas se ele advertisse, a culpa cairia em quem desobedecesse a palavra de Deus. O povo de Judá, ele foi destruído, e na Bíblia fala, deixa eu ler aqui, mais ou menos, né, porque é muito grande aqui. Está resumido aqui em Ezequiel 9. A iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem, o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Quer dizer, eles estavam pecando contra o Senhor, era um pecado contínuo e constante. Mesmo sendo destruída, o juízo de Deus veio sobre a cidade, ela foi destruída pelos babilônicos. Foram levados cativo a maioria das pessoas, mesmo assim, eles não se arrependiam. Eles continuavam com seus pecados constantes e contínuos. E nós vamos ver Ezequiel sendo chamado por Deus para falar ao povo, né? Ele tinha 30 anos, ele estava junto ao rio Quebar, onde moravam os exilados, a maioria dos exilados, e ele viu uma nuvem, né? Uma nuvem enorme vindo na direção, e a nuvem estava como fogo por cima, assim, e dentro tinha uma cor de âmbar, e estava aproximando dele, e quando aquela nuvem chegou perto, ele viu quem estava conduzindo. A Bíblia fala que é carruagem de Deus, mas também poderia ser a aeronave de Deus, né? Depois vocês leem, está em Ezequiel 1. E essa carruagem, né, a aeronave de Deus, ela era puxada por querubins. É uma espécie de animais, né? Mas não eram animais, eles tinham a forma de... assim, eles tinham 4 rostos, né? Na frente o rosto era de homem. Do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e o outro lado era águia, né? E eles tinham 4 asas cada um, eram 4 querubins. 4 asas, as asas faziam um barulho enorme, assim, de muitas águas, né? E eles tinham as mãos de homem por baixo daquelas asas. Eles também tinham os pés eram de bezerro, parecido de bezerro, só que brilhava como bronze polido. E esses 4 querubins, eles andavam sem se mexer, porque eles tinham um espírito numas rodas. Ainda existiam as tais rodas neles,
né? Para cada rosto deles tinha uma roda. Essas rodas eram altíssimas, até atingiu a terra. E a cor das rodas era de turquesa, né? A cor era turquesa. Tinha olhos, né? Nos aros das rodas. E o espírito desses querubins estava nas rodas. Onde as rodas iam, os querubins iam, né? Sem se mexer, eles não mexiam o rosto, né? Andava assim, assim, mas não mexiam o rosto. E em cima desses querubins é que estava a plataforma, não, o firmamento, né? Ezequiel fala que é firmamento, onde estava o trono de Deus. Esse firmamento era semelhante a cristal. E em cima do firmamento, um trono semelhante a safira. Acho que é safira, não me lembro bem, mas deve ser. Aquela pedra preciosa, bonita, azul, né? E no trono estava o que ele viu como a aparição de Deus, né? A teofania dele. Só que corria fogo dentro, né? Ele viu os lombos assim pegando fogo, tudo pegando fogo, cor de âmbar, quer dizer, não dá para ver muito bem. E em cima, em volta, né, cobria um arco, igual de arco-íris, só que muito cheio de resplandecente e cheio de fogo, né? E parecia relâmpagos, fogo assim em volta. Era uma aparição muito forte e Ezequiel não suportou. Ele caiu quando ele viu, caiu com o rosto em terra. Quando ele caiu, ele ouviu a voz de Deus falando: levante-se, e Deus deu um espírito para ele e ele levantou. E foi aí que Deus mandou, né, ele ter essa responsabilidade, né, como atalaia de Israel, de levar a palavra que Deus mandava ele falar. E você pode ler lá aqui em Ezequiel, tem muitos capítulos, mas você vai ver ele advertindo o povo, né, falando que vai ser destruído se arrependessem. Irmãos, os pecados da nação de Israel estavam muito grande, né? Enorme, era exagerado. Eles estavam, até os profetas, eles profetizavam falsamente, os pastores eram infiéis, havia muita corrupção, e o fraco e o oprimido, eles eram mais oprimidos ainda. Tanto que eles ainda... havia muita idolatria também, eles faziam ídolos, e adoravam os ídolos das nações dos lados lá, que era o quê? Era Egito, Assíria, né? E esses povos tinham o costume de sacrificar os próprios filhos, né, aos deuses deles lá, jogava no fogo mesmo os filhos. E Israel também não foi diferente, entrou no meio, também começou a sacrificar os seus próprios filhos. Isso tudo para ter prosperidade, para ter dinheiro, né? Dinheiro. A gente sabe que essa prática, né, de sacrificar crianças ainda existe até hoje, né? Se você ler por aí, você vai ver que os satanistas sacrificam ainda, né? Em forma de aborto, né? Mas estão sacrificando criança ainda para obter prosperidade, que é Satanás que dá, né? Mas é tudo muito mal, muito abominável, é abominável aos olhos do Senhor. Israel entrou nessa onda, né, de fazer essas coisas abomináveis. E veio o julgamento do Senhor, né? Veio o julgamento do Senhor, que a gente vê, né, Ezequiel, aqui. O Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê, eles falavam, né? Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então Deus largou, né? Deixou o povo sofrer. Veio o sofrimento, né? Começaram a sofrer. E quando o povo começa a sofrer, ele começa a reclamar, né? Aí começa a reclamar, e não foi diferente com o povo de Israel. A gente vai lá dar uma lida, deixa eu ver, eu não sei onde eu marquei aqui. Ezequiel 37, Começaram a falar: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Começaram a reclamar. Nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, e reclamar. E Deus mandou uma visão para Ezequiel, né?
Olha, uma saída para isso, hein, irmãos? Uma saída muito grande que nós temos aqui no Ezequiel 37. É uma das palavras mais lidas no livro de Ezequiel, né? A visão do vale dos ossos secos, né? Então, Deus levou Ezequiel, né? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era um enorme número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes, né? Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então essa era a chave, né? Ouçam a palavra do Senhor. E diz que Ezequiel fez isso, né? Ossos secos, né? Ouçam a palavra do Senhor, né? Daí começou a profetizar, né? Para os ossos. Diz que houve um barulho, os ossos começaram a se juntar, depois veio os nervos, cobriu a carne, a pele, estavam como mortos, né? Aquele monte de ossos secos, né? Daí Deus falou de novo: profetiza, né? Profetiza novamente e diz, e ele profetizou. Profetiza o Espírito, agora é a vez do Espírito, né? Daí ele profetizou: venha, né? Desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam, né? Então ele profetizou e veio o Espírito, né? E aqueles ossos ficaram de pé e disse que era como se fosse um exército, né? Muito grande. E Deus falou para Ezequiel: tá vendo, Ezequiel? Esse exército é toda a casa de Israel, que estão o quê? Lamentando, né? Dizendo que eram ossos secos, que tinham sido destruídos e que tinham perecido as esperanças deles, né? E hoje não é diferente, né? A gente está vendo nesse mundo, do jeito que está acontecendo tanta coisa, muita gente, né? Sem esperança, sem esperança. Não tem esperança mais, né? O mal tomou conta, né? A maldade tomou conta. Alguns deles ainda, né, ficam com o coração mais mole e começam, né, a clamar a Deus, né? Mas aí tem que ouvir a palavra de Deus, no único jeito. Porque Ezequiel foi a um povo de coração duro. E ele teria que ter uma testa muito dura para suportar aquele coração duro. Porque se vocês verem lá em Ezequiel 6, Ezequiel 2:6, ele disse assim: não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo ainda que o sequem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Então a mesma coisa acontece hoje, né? A gente fala a palavra de Deus, né? Muitos não querem ouvir, né? Eles têm coração duro, não querem ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que falar, e nós não precisamos, nós não devemos ter medo deles, né? Assim como Ezequiel teve esse conselho de Deus para não temer eles, né? Aconteça o que acontecer, não deve temer, né? Nós temos o conselho de Paulo, né, dando a Timóteo, está em 2 Timóteo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, nós temos que falar, né? Nós temos que não ter espírito de covardia, mas espírito de, né, coragem. Deus nos deu espírito de coragem, de poder, né? Moderação, poder, espírito de amor, para falar a palavra de Deus. Não só um profeta Ezequiel, não só um pregador da palavra, aí,
presbítero, como foi Timóteo. Não, todos temos que falar, todos os que creem, né? Em Marcos está o comando de Jesus. Jesus mandou, Marcos 16, né? 16:15, ide, né? Ide. Todos os que creem, ide pelo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, é questão de vida e morte, de céu e inferno. Não é brincadeira, não é brincadeira. É muito, muito importante. A responsabilidade é muito grande, né? Temos que falar a palavra de Deus. Querem ouvir? Quer não querem. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Temos que falar. É um comando de Jesus, né? E Jesus não manda a gente, né, sem poder. Não, nós temos poder, né? Nós temos o Espírito Santo, né? Todo poderoso. E, além do mais, aqui, ó, Marcos, né, manda com sinais. E esses sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então, nós estamos indo falando da palavra de Deus para as pessoas e temos esses sinais conosco. Irmãos, eu não sei se vocês que estão me ouvindo, levam a palavra de Deus, né? Ou ainda estão com o coração duro para a palavra de Deus, mas eu quero falar, não pode deixar de ouvir, né? Nós estamos em tempos difíceis, o sofrimento está muito grande entre o povo, e o único jeito é vivificar o seu espírito com a palavra de Deus. Lá em Romanos, fala da vida do Espírito, pelo Espírito. O crente, ele vive pelo Espírito. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então, nós não somos pelo domínio da carne. Porque se a gente viver pelo domínio da carne, a gente desanima. Porque são muitas notícias ruins. Não só notícias, são muitas coisas terríveis. O inimigo está aí, ele está lutando contra as pessoas, está judiando, está humilhando. Aquela nação de Israel, ela foi humilhada pelos outros povos. Eles sofreram muito, tudo por causa da dureza do coração e não querer voltar para Deus, não querer ouvir a palavra de Deus. Mas Deus tinha promessa para eles. Deus prometeu o Espírito para eles também. Lá em Ezequiel a gente vai ver que tem muitas promessas, tem restauração do povo de Israel, tem restauração do templo, tem promessa. Porque Deus é o único misericordioso. Então quando o povo começa a clamar, Deus ouve, né? Deus tem misericórdia, é só clamar. Se você está falando que nem aqueles povos, pereceu a minha esperança, não tenho mais esperança, eu estou parecendo um osso cego. Deus tira você da sepultura, Deus tirou e tira todos aqueles que clamam a Ele. E dá um espírito novo para a pessoa, dá o Espírito Santo. O Espírito Santo do crente, ele faz o crente ser vencedor, porque é espírito de poder. Aqui, ó, Romanos 8, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quer dizer, ele vai dar vida para nós. Tanto é que existe aqui uma relação de coisas que poderá acontecer conosco, mas não vai nos derrubar, porque Deus está conosco, está dando força, e a gente não deve temer. Olha só a relação de coisas, ó. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só quanta coisa. Nada pode separar. Nada pode separar aquele que tem o Espírito Santo, que vive, né, segundo o Espírito Santo, que mortifica as obras da carne. Então, é uma lição para nós, né? Uma lição muito grande, ouvir a palavra de Deus, né? Vivificar, né, o nosso espírito com a promessa do Senhor de vida. Não só para nós que conhecemos a palavra de Deus, que lemos, mas que a gente possa levar também para aqueles que estão sem esperança nesse mundo. É o que eu tinha para falar para os irmãos, amém?